Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, vai falar sobre a essência do sentido da fé, depois vai falar sobre os primeiros heróis da fé, e nós vamos, a partir do verso 8, falar um pouquinho sobre, na verdade, ler esse texto e desenvolver num tema que você vai entender no começo e no meio e no fim, eu creio em nome de Jesus. Diz assim, verso 8 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Esse é o nosso ano da retomada. E eu creio que muitas pessoas já retomaram a partir do momento em que viram, ouviram sobre essa abertura, embora de forma gradual. Mas alguns condicionaram a sua mente para fazer de 2022 o ano da sua retomada. As notícias às vezes são boas, às vezes nem tanto, não é? Estamos aí não só agora com o problema da Ômicron, mas também com o problema aí dessa gripe. E cientistas e tudo mais têm suas explicações, mas fato é que nós estamos vivendo aí uma situação que ainda é um pouquinho complicada, mas a vida continua e todos nós temos que continuar e caminhar e marchar, usando sempre com a prudência, tendo a prudência como nossa companheira. Mas para muitos este ano de 2022 é o ano em que ele sonhou, está sonhando, projeta, mas hoje já é o 9º dia de 2022. E o 9º dia de 2022, o que você já fez? Já começou a arar a terra, já começou a lançar sementes, já começou a regar, já começou a se preparar, já começou a soltar aí os primeiros passos para a largada, para você pisar no acelerador. Mas é importante que nós pensemos sempre como filhos de Deus, que tudo que nós temos neste mundo e tudo que nos envolve neste mundo, eles na verdade são passageiros, são subterfúgios. A gente não pode perder o foco. E o que é o foco? O que eu estou querendo dizer com isto? Na verdade, o povo de Deus, ele é conhecido pelos grandes feitos de Deus no meio deles. Deus, ele se revela e opera maravilhas a fim de que eu e você, de que todo o povo dele alcance as suas promessas. Mas às vezes, amados, nós nos esquecemos de manter o foco e a vigilância. Assim como, por exemplo, a geração que saiu do Egito. For tirado lá do Egito toda aquela geração,
Mas somente Josué e Calebe, junto com a nova geração, a geração que nasceu no deserto, entraram na terra prometida. Todos os demais que saíram lá do Egito, tirado e arrancado com a mão forte de Deus, tombaram no meio do deserto. Exatamente porque na caminhada, na chegada até a Canaã, eles se perderam no meio do caminho. Perderam o foco e deixaram de vigiar. E há uma coisa que nós precisamos entender, que existe um trabalho muito forte do inferno contra a igreja de Jesus Cristo, e a primeira dela é ele fazer o mundo acreditar que ele, Satanás, não existe. E a segunda coisa é levar, por exemplo, a igreja a um desespero, né, de investir tempo, horas e vida tentando descobrir o que Satanás vai fazer. O que Satanás vai aprontar conosco amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui um ano, e nós nos esquecemos de pensar o que é que Deus tem para nós. Quando nós nos focamos no Senhor dos Senhores, nós não nos preocupamos com o inimigo, porque ele acentua em nós a condição de vencedores. Mas nós precisamos manter o foco e precisamos manter a vigilância. Quando Judas escreve à igreja da diáspora, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim: vocês precisam orar e vigiar. E eu sempre falo que crente é muito bom para orar, mas é horrível na vigilância, não é? E é por isso que a gente tomba, que a gente tropeça, que a gente vacila, que a gente resvala, porque nós somos bons para orar. Nós fazemos campanhas de oração, mas a gente é ruim na vigilância, porque nós temos uma segurança de que Deus ele nos guarda e nos guarda, que parece que nós não precisamos vigiar. E nós temos 3 inimigos em potencial. O primeiro, não é? Que nós já sabemos que é aquilo que potencializa todos os demais, e se eu posso falar isso, é o pecado. E ele se manifesta através do diabo, que nos incita ao pecado, o mundo que nos oferece esses manjares pecaminosos, e a nossa natureza, que todos os dias grita e clama com uma necessidade miserável de pecar, e nós temos que trabalhar todos os dias contra isso. Todas essas coisas foram armas que o inimigo potencializou contra a igreja e continua potencializando contra a igreja. Assim como aquela geração tombou, nós estamos vendo uma geração hoje tombando também. Somos a geração da graça, sim. Nascemos em Cristo, sim. Estamos avançando para a terra prometida e precisamos ir nos esquivando dos inimigos, que são tantos, para que eles não nos parem, não nos paralisem, não nos tornem impotentes e não nos façam desistir na nossa caminhada. Nós não podemos esquecer que, como Israel, não é, nós também estamos atrás de uma terra prometida. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 13, ele escreve sobre essa cidade onde habita a justiça, não é? 2 Pedro 3, 13, é muito claro isso, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Eu quero dizer para vocês que aquela geração, junto com Josué e Calebe, que herdou a terra prometida, eles usaram, e naquele tempo, os mesmos elementos que eu e você devemos usar hoje para chegar a Canaã celestial: foco e vigilância. Foco sempre na promessa, foco naquilo que Deus nos diz, e a vigilância para que os nossos olhos, para que as nossas armas espirituais não fiquem enferrujadas e a gente não saiba como usá-la. Você precisa se cuidar para que na retomada da sua vida, do seu cotidiano, dos seus projetos particulares, você não perca o foco e não perca, não é, a vigilância, e continue rumo à terra prometida, a Canaã celestial. O texto que nós lemos narra-nos a história de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele saiu sem saber para onde ia, firmado numa aliança que Deus propôs fazer com ele. Quando Abraão saiu, Deus ainda não firmou com Abraão aliança, quando Deus chamou Abraão. Depois de um tempo, Deus firma com ele uma aliança, porque ele deu prova a Deus da sua fé, da sua confiança em Deus, mesmo sem saber. Ele tomou posse.
Ele conseguiu enxergar a promessa. Assim foi com Isaac, assim foi com Jacó, e assim foi no tempo da graça com Paulo, com Pedro e tantos outros, e deve ser com você. Nós precisamos olhar e enxergar a promessa de Deus na nossa vida. Mas para que eu alcance isso, eu preciso manter o foco e manter a vigilância. Mas o que significa e no que eu preciso manter o foco e no que eu preciso manter a vigilância? Primeiro, foco e vigilância em manter a sua fé em Deus, na sua palavra e na sua promessa. Nos dias de hoje, em que o humanismo está tão grande, o empoderamento humano está tão grande, a gente chega à conclusão, e muitos chegam à conclusão, de que a fé é balela, de que tentar enxergar o futuro e uma promessa também é balela, mas que você nasceu para ser o Todo-Poderoso, e assim muitos se perdem no meio do caminho. Muitos se perdem porque nessa caminhada eles acham que a fé já não é tão importante, de que acreditar na palavra de Deus não é tão importante, e de que focar na promessa de um futuro promissor e de um futuro eterno também não é tão importante, baseado em tudo que nós podemos ter aqui. Mas João capítulo 14, verso 1 e 2, ele fala para aqueles que creem em Deus: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não deixe o seu coração turbado com dúvida, com ansiedade, mas você precisa continuar crendo em Deus e também em mim. Ele diz: creia no Pai, creia na palavra, mas creia em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito e vou preparar-vos lugar. Preste atenção nesse texto. Ele diz, não disse que nas casas do meu Pai. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque esse na casa do meu Pai tem a ver com o reino dele. No reino de Deus há muitos lugares para mim e para você, mas ele foi preparar lugar para nós. E se não fosse assim, ele não tem por que nos enganar. Ele nos diria a verdade. Mas, nos dias de hoje, muitas pessoas têm perdido tanto o foco, como não têm vigiado no desenvolvimento da sua fé. E tem se tornado, na verdade, mais a crença em Deus mais um assentimento mental do que propriamente algo em que eu tenho firmado a minha vida e a essência da minha vida e as raízes da minha vida para que eu me mantenha firme naquilo que Deus me disse, naquilo que Deus prometeu para mim, vigiando contra os inimigos da minha vida. E não é só o diabo, não é somente o mundo, porque eu já falei, o diabo é o efeito colateral, o mundo é o lugar onde nós estamos, mas eu sou o meu pior inimigo. Alguém escreveu que o homem é o lobo do homem, e a gente precisa entender que se eu não olhar para a minha velha natureza, e entender que a nova natureza, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, precisa todos os dias se alimentar dessa fé em Deus, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar na promessa, olhando para a promessa de Deus, nós vamos nos perder. São tantas coisas que a gente ouve, tantas pessoas que ministram num outro viés, não é? Te ensinando de que você não precisa depender de ninguém, porque Deus já te criou todo-poderoso. Nós precisamos tomar cuidado. Abraão era riquíssimo, mas dependia de Deus. Davi era riquíssimo, mas dependia de Deus. Tantos homens eram riquíssimos, mas aprenderam a depender de Deus. Mas outros eram riquíssimos e achavam que não precisavam de Deus e se perderam. Outros eram pobres e por causa disso murmuraram contra Deus. Nós precisamos, amados, manter o nosso foco e manter a nossa vigilância. Primeiro, eu preciso vigiar a minha fé. Eu preciso manter a minha fé focado naquilo que gera esta fé em mim, como um dom que é dom do Espírito na minha vida. Segunda coisa, segundo conselho que eu posso aprender com aquela nova geração que entrou na terra prometida junto com Josué e Calebe, é que eu devo manter o foco e a vigilância na obediência, ou seja, ser obediente à direção de Deus, não fazer do meu jeito. Ser obediente à direção de Deus é ter consciência de que Ele é que está me conduzindo a Canaã Celestial.
Ele que está me levando a Canaã celestial. O salmista no Salmo 32, verso 8, diz o seguinte: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Isaías 30, 21 diz o seguinte, Isaías 30, 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. E Isaías 48, 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Para onde você está indo? Quando a nossa vida com Deus é apenas um assentimento mental, pouco me importa para onde eu estou indo. Eu não penso no céu todo dia, eu não penso na eternidade todos os dias, não é? É interessante porque às vezes a gente sai do nosso trabalho, e isso aconteceu comigo durante muitas vezes, você deixa um problema no trabalho, você, por mais que você lute, você leva para casa. Às vezes você está pensando no trabalho, poxa, eu preciso fechar aquilo, eu preciso fazer isso, e às vezes de madrugada aquilo toma o seu tempo e você pensa naquilo. Você quer uma solução para aquilo. Eu quero saber se a eternidade toma o teu tempo. Se o céu toma o seu tempo. Se você para pensar no céu, se você para pensar na eternidade, se você para pensar na sua caminhada cristã, se você para pensar nos passos que você tem que dar para chegar à terra prometida, será que você é obediente à direção que Deus te dá todos os dias? Porque todos os dias eu preciso ouvir o que Deus tem para a minha vida. Eu preciso ouvir o que Ele quer falar comigo e qual é o caminho que Ele tem para mim. Eu preciso reconhecê-los em todos os meus caminhos, para que Ele endireite as minhas veredas, para que Ele aplane os meus caminhos, porque eu tenho um alvo, eu quero chegar na eternidade, mas eu não sei como chegar lá. É Ele quem está me conduzindo todos os dias. É Ele quem está me levando, é o Espírito de Deus quem me direciona. E eu, enquanto estou aqui, eu estou me preparando para estar com Ele, para me encontrar com Ele. Por isso eu preciso ser obediente à direção que Ele me dá. Sabe, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, Ele fez algo muito interessante. Existia uma nuvem que ia atrás, uma coluna de fogo na frente, uma coluna em cima, e às vezes a gente olha para aquilo e fala, poxa vida, Deus está fazendo, por que uma nuvem e por que uma coluna de fogo na frente? Por que todas essas coisas? E a gente olha e vê tudo aquilo ali como a glória, a manifestação de Deus, uma teofania poderosa da parte do Senhor, e isso é um fato. Mas existe algo que a gente às vezes não percebe por falta de conhecimento, não é? Mas o deserto, ele é um lugar inóspito, o deserto é um lugar severo, é um lugar onde você chora e mamãe não escuta. O que Deus fez? Ele colocou uma nuvem atrás para confundir o inimigo e ao mesmo tempo por cima, para cobrir o povo do calor escaldante do deserto. Porque o deserto chega a 50 graus durante o dia ou mais, e é um lugar extremamente seco. E eram centenas, milhares de pessoas que estavam ali. O calor certamente mataria aquelas pessoas no meio do deserto. Mas à noite também o deserto é severo. E por isso ele chega a 10 graus negativo em alguns lugares no deserto. E eles precisavam ser aquecidos. Olha quantos choques de temperatura esse povo iria sofrer. Certamente ninguém chegaria lá. Mas o fogo de Deus era como uma lareira, aquecendo e mantendo a temperatura ambiente. Mas eles tinham que andar na direção de Deus. Eles tinham que seguir a instrução de Deus. Quando Deus mandava levantar acampamento, eles tinham que seguir. Quando Deus mandava parar, eles paravam. Sabe, nós precisamos ser obedientes à direção de Deus, ouvir a voz de Deus, e nós precisamos dar ouvidos a isso. Terceiro conselho no qual nós temos que manter o foco e ser vigilante, é não compactuar com os rebelados e maus agradecidos. Quando você olha para o povo no deserto, você vê um povo muito legal, mas de vez em quando se levantavam uns rebelados,
se levantavam uns revoltados, se levantavam uns infelizes, que não estavam contentes. E então o que eles faziam? Eles murmuravam, eles reclamavam, eles incitavam as pessoas. Junto com o povo de Israel, vieram alguns estrangeiros, egípcios, de outras nações, que também foram para a terra prometida. E olha o que diz Números, número 11, do verso 4 ao verso 6. E o vulgo aqui é os estrangeiros que estavam no meio deles, veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa de nenhuma há senão maná diante dos nossos olhos. Eles estavam lá no Egito, eles reclamavam, eles clamavam, eles suplicavam a Deus, porque eles eram escravos, porque eles estavam vivendo uma situação miserável, trabalhavam de sol a sol, debaixo de chibata, debaixo de surra, debaixo de opressão. E eles então gritavam para Deus, e quando Deus os tira para levar a terra prometida, alguns dias ou alguns meses depois, eles estavam reclamando, eles estavam com saudade do Egito. Eles queriam que Deus os tirasse de lá, mas que dessem a eles a mesma condição que eles estavam no mundo. Isso te lembra alguma coisa? Existe a nossa geração hoje, a igreja de hoje, ela quer sair do mundo, ela não quer estar no peso do pecado, ela não quer estar na condição de pecaminoso, ou ele quer ter o nome escrito no livro da vida, mas ele quer ter a mesma liberdade que ele tinha no mundo, fazer as mesmas coisas que ele tinha no mundo, comer o mesmo manjar que tinha no mundo, viver a mesma vida que ele vivia no mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Não com Deus. Não com a palavra dele, as coisas não funcionam assim. Nós não podemos compactuar com as pessoas que nunca estão felizes, que nunca estão agradecidas, que nunca estão contentes. Sabe, a gente encontra isso dentro da igreja. A gente encontra isso nos grupos de cristãos. É por isso que existe um monte de gente desigrejado no mundo. Desigrejados que estão tombando lá fora, sabe por quê? Porque eu não estou contente com a igreja, porque eu não sei o quê, porque o meu pastor, porque a igreja, porque a administração, porque isso. Nunca está feliz. Nunca está contente. Não tem motivo para dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque tem maná. Tem maná. Sabe, eu certa vez estou conversando com uma pessoa, falo assim: poxa vida, nós passamos por uma pandemia, nós passamos por tanta coisa, e olha, parece que nada mudou, que não sei o quê. Começou a reclamar. Eu falei: querido, deixa eu me dizer uma coisa. Você sabe quantas pessoas morreram só no seu país? Mais de 600 mil pessoas. Você poderia estar ali naquele meio. Você poderia fazer parte daquele índice. Você poderia fazer parte daquela estatística. Mas você está aqui, está vivo. Você é um sobrevivente. Você tem motivo para ser grato a Deus. No entanto, você encontra motivo para murmurar. Deus te dá um livramento desse, sem razão nenhuma, porque você não merece e eu não mereço. E você está murmurando. Você estava no Egito, tomando chibatada, trabalhando de sol a sol, trabalhando e apanhando, e você pediu para eu te tirar, eu te tiro de lá, vou te levar na terra prometida, e porque não tem pepino, porque não tem cebola, porque não tem peixe, porque não tem carne, mas você não está passando fome, não está morrendo, você está reclamando. É muita ingratidão. É por isso que muitos crentes tombam no meio do caminho. Porque eles querem que Deus os tire do Egito, mas que mantenha eles no caminho de Deus, no mesmo padrão do mundo. Isso não vai acontecer nunca. O padrão é de Deus. A regra é de Deus. Você foi tirado de lá para chegar na Canaã celestial. Deus está te lapidando, Deus está te trabalhando. Cuidado com os estrangeiros. Cuidado com aqueles que não têm compromisso com a eternidade. Cuidado com aqueles que não conseguem enxergar a eternidade.
Abraão via a promessa mesmo sem ver. Abraão acreditava na promessa mesmo sem ver. Mas aquela geração que saiu do Egito não quis nada. Aquela geração que saiu do Egito, amados, escolheu murmurar, reclamar, blasfemar contra Deus. E só Josué e Calebe ouviram o que Deus estava falando, entenderam o que Deus estava querendo. Nós precisamos não compactuar com rebelados e com maus agradecidos. Quarto, você precisa manter o foco e a vigilância, sabendo que e tendo consciência de que você é de Deus. E se você é de Deus, você precisa fazer o quê? Andar no padrão de Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos, Pai Nosso que estás, santificado seja, e aí continua como? Venha a nós o quê? E seja feito o quê? Assim, como é feito? Bom, se eu quero que venha o reino, e esse reino é do céu, e eu estou dizendo que a vontade deve ser feita aqui na terra do jeito que é feita no céu, quando Deus me tira do império das trevas e me coloca no reino do Filho do seu amor, quais são as regras que prevalecem? As regras do reino, não são as minhas. Olha o que diz em Levítico 20, 23, 24 e 30 e 26. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas estas coisas, idolatria e tantas outras coisas, no texto anterior você vai ver. Por isso me aborreci deles. Mas a vocês eu já disse, vocês vão herdar a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei de outros povos. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. 1 Pedro 2, 9 e 10. Ligando com esse texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua. O que nós somos? Volta lá um pouquinho. Geração eleita. Essa é a geração nascida em Cristo Jesus. Sacerdócio real. Temos um chamado para estar diante de Deus. Nação santa, uma nação separada. Povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, ninguém toca em mim e nem eu em mim mesmo, porque eu já fui comprado. Apocalipse diz que Jesus, pelo seu sangue, nos comprou para Deus. Então, amados, vamos para o 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Veja, Deus está nos conduzindo a Canaã celestial e está dizendo, eu não quero que vocês se misturem com eles. Porque, preste atenção no que eu vou falar, é muito simples da gente entender isso. Se eles estavam felizes no Egito, por que eles gritaram por Deus? Se você estava tão feliz no mundo, por que você veio buscar Deus ou gritou para Deus te ajudar? Se as regras do mundo estavam boas para você, por que você está aqui? É óbvio que você sonha com a eternidade. É óbvio que eu quero a eternidade. É óbvio que eu quero viver com Deus para sempre. Mas eu quero que você entenda uma coisa. E isso é muito importante. Talvez você tome um choque do que eu vou te falar. Às vezes nós entendemos que Deus ele é tão amoroso, tão legal, que Ele não vai me deixar para o inferno. Deus não vai me fazer tombar no meio do deserto. Gente, aquela geração que tombou no deserto eram mais de 1 milhão de pessoas. Toda a geração que nasceu no Egito, toda a geração, com exceção de Josué e Calebe, todos morreram. Só entrou daquela geração, a geração que nasceu no deserto
e Josué e Calebe da velha. O resto todos tombaram no deserto. Sabe por quê? Porque não é uma questão de amor. A gente confunde as coisas. Não é uma questão de amor. É uma questão do que foi combinado. Sabe quando você chega numa loja, você vai comprar um carro? Aí você recebe um contrato de financiamento, e você lê ou não lê, e você assina. Quando você assina, você deu o seu ok. Aí depois de alguns meses ou alguns anos, sei lá em quanto tempo você comprou, você para de pagar. Você para de pagar e de repente você recebe algumas cartas, seu nome vai para o SPC, o cara vai atrás do seu carro, ou se é um outro bem que não dá busca e apreensão, você tem o seu nome sujo, e você fala, poxa vida, nessa empresa não tem amor. Não é uma questão de amor, é uma questão do que foi combinado. O que foi combinado com Deus? O que foi que você combinou com Deus? O que foi que Deus combinou com você? Você estava morto em seu delito e pecado, você estava amortecido, você não tinha vida, e Ele te deu vida. Ele te deu vida e te tirou do reino das trevas e colocou você no reino da luz e diz, eu vou te levar para a Canaã celestial, eu vou te dar um céu, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar o que você sonha e além do que você sonha, mas você vai andar debaixo da minha condição, você vai caminhar como eu quero que você caminhe. Você precisa ser consciente que agora você não é mais seu, você é meu, você não é mais povo do mundo, você é meu povo, você não é mais a noiva ou a fêmea do mundo, mas você é a noiva de Cristo, e as regras desse reino são minhas e não suas. Eu vou usar um exemplo que eu usei de manhã, mas eu vou usar aqui o Alex e a Lili. Eles me convidam para jantar na casa deles. Amém? Amém. Né? Hashtag fica a dica. Eu sei que posso. E aí, toca a campainha. Para não ficar tão escandaloso, o Alex vai lá e abre a porta. Está lá Gerson, peladão. Mas pelado mesmo, um escândalo ecológico. Pelado. E com a mão no bolso. Ele fala assim, Alex fala, ô pastor, o que aconteceu? Espera aí. Cara, você não me convidou para almoçar na sua casa? Sim. Então, eu estou vindo. Mas pelado, cara, eu sou livre, eu venho como eu quero. Você pode andar como você quer, mas na minha casa é do meu jeito. Alex vai falar isso e vai, só não chuta meu traseiro, vai me mandar embora. Na casa de Deus, ou seja, no reino de Deus, não é do meu jeito e nem do seu jeito, é do jeito dele. Ou é do jeito dele ou não tem acordo. Então, nós precisamos ser conscientes de que eu não sei chegar na terra prometida sozinho. Eu não sei atravessar o deserto sozinho. A mesma coisa que Deus disse para Josué. Josué, eu quero que você medite nessa palavra. Você vai tomar posse da terra prometida agora. Você vai entrar na terra prometida. Mas medite, siga a minha direção. Olhe as regras que eu estou te dando. A arca vai na frente, o povo vai atrás. E ele termina dizendo, porque o caminho por onde vocês vão passar, vocês nunca passaram antes. Portanto, eu sei o caminho por onde vocês vão. Sigam e andem atrás da arca. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas Deus já sabe por onde eu vou andar amanhã. Por isso eu preciso ter essa consciência e manter o foco no que Ele fala para mim em questão de obediência e andar no padrão que Ele estabeleceu para mim. Não é o padrão do mundo. Sabe, quando Daniel foi levado ao cativeiro, e ele foi separado junto com o grupo para se alimentarem das iguarias do rei. Depois de um tempo eles iam se apresentar diante do rei. Daniel falou, eu não quero as iguarias do rei. Nem ele, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego e um grupo. Não, eu não quero as iguarias do rei. Não, mas se você não comer a iguaria do rei, o eunuco disse, eu vou morrer. Falou, rei, eunuco, me dá 10 dias. E depois você faz uma comparação, mas eu não vou comer. Eu estou aqui na Babilônia.
Eu posso até servir na Babilônia, mas eu sou de um outro reino e o padrão é meu. Eu posso até ir para a cova com os leões, eu posso até ir para a fornalha de fogo ardente, mas o padrão é do meu Deus. E eu vou continuar servindo Ele. Eu não quero comer desse manjar. Eu não vou me servir disso. A obediência os levou numa posição tremenda. Eles mudaram a constituição do país. Se a igreja se posicionar como ela deve se posicionar, ela muda a história da nação. Mas o problema é que nós fazemos pactos errados. Como Israel fez com Baal, com Astarote, com Dagon, a gente também faz. Os deuses hoje têm outros nomes. Por exemplo, Mamon está em voga. A fama está em voga. Não é? O sucesso. E às vezes a gente se perde na caminhada, porque Deus, Ele está me amando tanto que Ele está me colocando nos lugares mais altos dessa terra. Será que é Deus que está colocando? Ou Ele me odeia tanto que Ele está me colocando nos lugares mais baixos desta terra, eu estou passando por muita humilhação. Será que é Ele que está colocando? Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e andar em obediência. 5. Na retomada, não perca o foco de nunca se rebelar contra Deus e contra os seus planos. Eu falei para você não se juntar contra os rebelados, contra os murmuradores. Mas às vezes as pessoas, elas se rebelam contra o plano de Deus para a vida delas. Ah, se Deus é tão bom, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo dessa forma? E o fato deles se rebelarem entristece o coração de Deus. Deus disse a Israel que por eles ferirem tanto o coração de Deus, que eles não entrariam no descanso de Deus. Isaías 63, 9 e 10 diz assim: em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor, e pela sua compaixão ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, eles entristeceram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Efésios 4, 30 a 32 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e todas a malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus, ou em Cristo. A ideia de nunca nos rebelarmos contra Deus. Deus, Ele não tem plano B, nem para mim, nem para você. Você sabe que plano B, plano C, plano D, é de pessoas que são falíveis. É de pessoas que são mortais. É de pessoas que não são onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Mas Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Portanto, Ele conhece o ontem, o agora e o amanhã. Ele sabe de tudo. Quando Deus elabora um plano, não tem erro, porque Ele sabe os passos que eu vou dar. Ele sabe também de onde eu vim. Ele sabe como eu estou fazendo. Ele sabe as mudanças que eu vou experimentar na minha vida. Por isso, quando Deus elabora um plano na minha vida, Ele não faz alteração nesse plano, porque Deus não tem plano B. Plano B tenho eu, tenho você. Plano C temos nós, mas Deus não tem plano B. É por isso que Jó disse: bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus não erra. Quando nós confiamos nele, ainda, querido, que a figueira não floresça, ainda que os animais no curral não dêem seu leite, ainda que não tenha nada, a gente precisa aprender a confiar em Deus.
Foi isso que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. E nós podemos dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que já se levantou em meu favor e que por fim voltará para me buscar e para me levar para estar com Ele na glória. Deus não erra. Não tem falibilidade no plano de Deus, mas no meu e no seu tem. Deus não oscila. O humor de Deus não muda. Porque ele errou, poxa vida, eu tinha um plano para o Gerson, mas aonde que estava, onde eu estava com a cabeça quando elaborei, que eu esqueci que ele ia fazer isso. Não existe. Deus não erra. Pastor, se Deus não erra, então no plano dele está essa situação que eu estou passando. É gostoso de pensar nisso, né? No plano dele, talvez não estivesse essa situação. Essa situação que você está passando tem a ver com o seu plano e a sua forma de andar com Deus, do seu jeito, no seu padrão. E aí Deus precisa permitir para que você volte para o plano dele, porque o plano dele na sua vida não será frustrado. Às vezes, amado, Deus precisa permitir alguma coisa que é para a gente voltar. No tempo de Juízes foram 4 anos, chamado a época do tobogã, né? Quando a coisa estava boa, todo mundo esquecia de Deus. Quando a coisa apertava, eles clamavam a Deus. Conta-nos a história, Juízes 6, de Gideão, que o anjo apareceu para ele e começou a reclamar: mas o que é feito de Deus? Ele era tão bom, olha as histórias. O que Deus falou para ele? Gideão, vai nessa tua força, muda essa história. É com você, meu querido. Eu serei contigo, mas é você que vai mudar essa história. É você que vai mudar o rumo dessa prosa. Sabe por quê? Porque quando vocês estavam bem, vocês esqueceram de nós. Queridos, eu vou dizer uma coisa que é um estudo, hein? Você sabia que a probabilidade de uma pessoa próspera esquecer de Deus é muito maior do que uma pessoa que está passando por necessidade? Porque uma pessoa que está passando por necessidade, ela pensa: eu preciso de Deus. Uma pessoa que está passando por prosperidade, ela pensa: eu não preciso de Deus. Ela acha que é o seu potencial, a sua capacidade que tem conseguido tudo para ela. E Israel, quando estava bem, esquecia de Deus. Como muitos, quando estão bem, esquecem de Deus. Por quê? Porque não estão focados na eternidade, não estão focados, amado, na vida eterna, não estão focados na promessa de Deus, elas esquecem disso. A transitoriedade dessa vida toma o coração e a vida delas, que elas falam: poxa vida, eu não preciso, eu estou desfrutando de tudo isso aqui. Mas deixe-me dizer uma coisa, querido: quantos anos você quer viver? Como no meu caso, 120 na virtude dos 18. Eu só estou precisando da virtude, né? Porque os 120 eu creio que vou chegar, mas a virtude está difícil, mas vou chegar lá. Mas, o que acontece com a gente? A gente esquece da promessa. A gente vira as costas para a promessa. A gente não foca, a gente não vigia. A gente acha que Deus já nos deu tanta coisa aqui que nós não precisamos de mais nada. Mas o que é 120 anos comparado a uma eternidade? O que é 70 anos comparado a uma eternidade? O que é 80, 90 anos ou 200 anos comparado a uma eternidade? Nada. Absolutamente nada. Alguém disse o seguinte: você tem uma vida inteira para se salvar e 1 segundo para se perder. Para Satanás te esperar 70, 80, 90, 100 anos, 200 anos para te derrubar, para ele não é nada. Mas para você é muito tempo para perseverar, porque você tira o foco da eternidade. Mas quando nós estamos focados na eternidade, a gente não tem por que se rebelar contra Deus. Deus sabe o que está fazendo. Quando o povo estava atravessando o deserto: não tem carne, não tem água, não tem isso. Espera aí. Vocês querem, eu vou dar. Mas o problema é que o coração deles estava lá no Egito. O coração deles estava lá. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Tem pessoas que saem do mundo, mas o mundo não sai do coração delas, porque elas não conseguem se apaixonar pela Canaã celestial. Elas não conseguem se apaixonar pela terra prometida. Elas não conseguem vislumbrar, enxergar, olhar a promessa de Deus. Elas vivem
uma religiosidade. E isso é um problema sério. Nós devemos vigiar também e manter o foco no amar a Deus e ao nosso próximo. Nós precisamos amar a Deus e o nosso próximo. A igreja precisa entender essa questão do amor. Nós nos perdemos, como eu disse, na questão do amor. 1 João capítulo 4, 20 e 21, lemos o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso não é um pedido, isso é uma ordem, é um mandamento. E mandamento é imperativo, é uma ordem. Não adianta eu falar que eu amo Deus, se eu não amo meu irmão. Mas, quando um certo homem perguntou para o Senhor qual era o maior mandamento da lei, Jesus responde para ele e fala de 2 mandamentos, que resume tudo. Mateus 22, 37 a 39, lemos o seguinte: e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu... Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante, não igual, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente confunde um pouco a interpretação desses 2 mandamentos. Só existe um amor que está acima de tudo e de todos. É o amor que eu tenho por Deus. O amor que eu sinto por Deus é inegociável e não pode ser comparado ao amor que eu tenho pela minha esposa, ao amor que eu tenho pelos meus filhos, ao amor que eu tenho por mim, ou ao amor que eu tenho por qualquer outra coisa. O amor de Deus está num patamar que é inegociável. Por isso ele é o primeiro mandamento. Se tivesse tudo no mesmo pacote, não teriam 2 mandamentos. Ele disse, você vai amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, espírito, alma e corpo. Você vai entregar a Deus no seu todo. Você vai amar a Deus no seu todo. Esse amor é inegociável, é inquestionável. Esse amor não se negocia, não se compara com ninguém. Esse é o amor. E por ele você morre, por ele você vive, por ele você faz tudo. Esse é o amor que você tem que ter por Deus. E o amor quando Deus chama, eis-me aqui. Quando Deus envia, estou indo. Quando Deus fala, você atenta para ouvir. É o amor que você sacrifica para Deus. É o amor, é esse amor. Eu posso chamar de um amor obsessivo, de uma paixão obsessiva por Deus. Mas o segundo mandamento, semelhante, não é igual, semelhante. Você deve amar o seu próximo, como você se ama. Deus está dizendo, você não pode amar alguém mais do que ama a si mesmo. Você deve amar o próximo. Eu preciso vigiar, porque a igreja vive uma frieza de amor. Nós escolhemos quem amar. Nós decidimos quem nós queremos amar. Porque a gente confunde amor com sentimento e não com mandamento. Se ele fosse um sentimento, era possível escolher, mas como ele é um mandamento, não dá para escolher. Se ele fosse um sentimento, eu poderia dizer, olha, eu vou escolher amar um e não amar o outro, mas não é um sentimento, ele é um mandamento, e como é um mandamento, eu tenho que amar a todos, como eu me amo, como eu preciso. Eu tenho que cuidar do outro, como eu me cuido. Eu tenho que trabalhar em favor da vida do outro e ajudá-lo, não bajular, não mimar, ensiná-lo a crescer, impulsioná-lo para uma vida de crescimento. Mas esse é o amor. E o amor que eu demonstro por Deus é amando quem mais Ele ama. Pessoas. O seu Filho Jesus. Intimidade com o Espírito Santo. Mas a igreja perdeu esse foco, vem perdendo esse foco, não vem vigiando nessa questão. Lembremos, amados, que somente Josué e somente Caleb, daquela geração que saiu do Egito, entrou na terra prometida com a nova geração que nasceu no meio do deserto. Os demais não entraram. Os demais foram covardes. Os demais queriam o padrão do Egito
Como muitos hoje querem o padrão do mundo dentro da igreja. Como muitos hoje querem o padrão do reino das trevas dentro da igreja. Como muitos hoje dizem que são de Jesus, mas a vida não reflete o padrão do reino. Nós precisamos entender que o nosso lugar de descanso não é aqui. Que a nossa parada final não é aqui. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com aquilo que você está escutando. Porque Deus, Ele é amor. Mas o que foi combinado? Quando Deus disse para Abraão, sai da sua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma bênção. Senhor, se eu sentir eu vou. Não, Deus fez um trato. No trato que Deus fez com Abraão, Deus cumpriu. Muitos anos depois, quando Deus estava tirando o povo do Egito, Ele estava cumprindo a promessa que Ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele estava cumprindo a promessa que Ele fez àqueles. Nós vamos entender que eu parto desse mundo, mas eu vou para o campo da promessa de Deus, para aquilo que eu quero, e que eu anelo, e desejo, e almejo, e trabalho, e luto em mim, para ir em Deus. Quando eu disse em mim, luto com a minha natureza, para andar no padrão de Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. O que diz em 1 Tessalonicenses 5:23? 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Prepara-te, a igreja, para encontrares com o teu Deus. Numa sociedade humanista, numa sociedade que tenta aflorar o potencial humano, criando uma independência. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você que há muitos anos eu ensinei na igreja. A independência não é boa. A dependência, quando se trata de relacionamento, não é boa. Mas a interdependência é salutar, ela é saudável. Eu falei hoje de manhã que eu e o Felipe, temos entre nós uma interdependência. Eu dependo dele, ele depende de mim, enquanto nós caminhamos juntos. Na mesma fé, no mesmo olhar, no mesmo foco, na mesma esperança, no mesmo caminho. Eu dependo dele, ele depende de mim. Mas chega um dia em que eu falo assim, eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber, Felipe, eu não quero mais. E Felipe fala assim, então eu também vou sair com você, já que você não quer mais Jesus, nós somos muito amigos, nós vamos morrer juntos. Isso não é interdependência, isso é doença. Ele vai falar para mim assim, cara, eu te amo muito. E eu espero, né? Mas eu também nunca vou sair. Eu te amo muito. Mas até aqui nós caminhamos no mesmo alvo, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, adorando o mesmo Deus, servindo o mesmo Deus, trabalhando com o mesmo Deus. Se você não quer mais, você vai seguir a sua vida, mas eu vou continuar olhando aqui. Isso é interdependência. Eu dependo de você, você depende de mim, enquanto nós dependemos da mesma coisa. A partir do momento em que você não pensa como eu, que você não quer mais esse Deus, lamento, eu vou continuar orando, eu vou continuar te amando, mas eu não vou me perder por sua causa. Eu não vou abandonar, eu não vou perder a eternidade, eu não vou perder o foco no céu por sua causa. Eu vou manter a minha vigilância. Eu vou manter-me consciente de que o céu é o alvo final da minha vida. E é lá que eu vou dizer, terminei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e eu estou aqui para receber a minha coroa. É no céu. Querido, você não sobe no pódio na terra. Você sabe aonde que é o seu pódio? É na entrada do céu, quando você ouviu o Senhor dizer, vinde bendito de meu Pai e receba por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Quando você ouvir isso, você fala, poxa vida, cheguei aqui.
E Deus vai falar assim: você chegou porque eu te trouxe, porque você foi obediente, porque você seguiu minha direção. No ano da retomada da sua vida, da sua história, não perca o foco. O foco em Deus, o foco na promessa, o foco na palavra. Fique de pé, por favor. Olá, eu sou a pastora Neuza e eu vim aqui para te agradecer por você ter participado, ter assistido mais um culto online que foi transmitido pela nossa comunidade. Eu espero que você tenha gostado e que você volte outras vezes, e você pode também nos seguir pelas nossas mídias sociais ou nos visitar. Estamos aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360. Venha que você será muito bem-vindo e Deus abençoe a sua vida. Até!